Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, né? Depois de quanto tempo? Tanto tempo que eu não gravo mais vídeos da evangelização no meu canal do YouTube. E agora estou voltando aí aos pouquinhos para ir dando testemunho, né? É a nossa missão, é o tempo que a gente tem nesse mundo. O tempo que a gente tem nesse mundo é esse, e Deus vai nos cobrar, né? Porque as pessoas... Tem muita coisa no mundo, sabe? Guerras, tem propósitos, tem objetivos profissionais, pessoais, para alcançar. Temos família, temos negócios, temos tudo, né? Temos lazeres, temos muita coisa boa, né? Falar só das coisas boas. Coisa ruim tem demais, né? E diga-se de passagem, é o que as pessoas mais procuram, a maioria, né? Procura o inútil, o fútil, sem falar nas maldades, né? Crimes de todas as espécies, pecados, de tudo quanto é que só leva para a perdição, né? As pessoas só perdem, os países perdem, as nações perdem, as constituições perdem, as famílias perdem. Então, assim, a gente tem, o meu objetivo nesses vídeos é alertar a muitos, né? Porque isso aí é claro que é com a graça de Deus. Se Deus não der a graça, não iluminar as nações, elas não conseguem enxergar, sabe? Sempre foi assim na história, as pessoas não entendem a história, né? Então as pessoas não entendem a Bíblia, não entendem a história, e aí, sem falar nas fantasias, né? Os inimigos que criam fantasias, criam falsas histórias, criam revoluções, criam ideologias macabras, ideologias fora da realidade, fora... Então a verdade o meu objetivo é mostrar a verdade, sabe? Muita gente fica, mas se você é professor, você é teólogo, você é um sacerdote, o que é que você é? Quem é você? Você tem riqueza? Você tem posição social? Gente, as coisas não é por aí não, entendeu? Nós estamos no mundo, todos nós estamos no mundo. Todos nós temos um valor. Não importa quem é rei, quem não é, quem é súdito, quem é escravo, não importa. Deus, Ele ama a todos e Ele dá a cada um e Ele se revela a quem quiser. E diga-se passagem, revela-se mais até os pequeninos. Os grandes e poderosos, Ele até esconde. Por isso que eles criam guerra, não conseguem paz, uma falsa paz não consegue. Por quê? Porque fora da verdade, da realidade, as pessoas não... O mundo não vai... Esse mundo ele tem uma ordem de ser, sabe? O sol tem o horário de nascer ali e de se pôr durante o dia. A mesma coisa é a lua, a mesma coisa é a força do vento, a força dos ares, né? Da atmosfera, das estações do ano. Então, as pessoas têm que entender isso. O mundo ele tem uma ordem de ser. Deus ele fez uma ordem, Ele deu ao mundo uma ordem. Deus é ordem, Deus é beleza, Deus é justiça, né? As pessoas não entendem essa parte. Então as pessoas não entendem que Deus ele trabalha, Ele usa as coisas mais simples, muitas vezes na ordem, para poder confundir as pessoas. Essa aqui é minha filhona, a mais nova. Oi, papai. Pois é, então assim, eu estou gravando esse vídeo, mas vai ser os vídeos mais curtos um pouco, né? Eu vou gravar... Eu já falei um pouco sobre Deus. No decorrer desses vídeos eu vou falar sempre sobre Deus, né? Porque Deus se revelou, gente. Existem muitas pessoas procurando Deus por aí, né? Falsos deuses, né? Deus aqui, Deus ali, Deus acolá, né? Deus é um Deus panteísta, um Deus gnóstico, um Deus... as falsas crenças, né? Tem por aí. Eu não vou nem falar agora, né? Porque não sei se o YouTube vai tentar bloquear alguma coisa, mas assim, o meu dever é mostrar a verdade, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: eu vou falar a verdade sobre o único Deus, tá? Existem muitos falsos deuses por aí, idolatrias e tal. Esses aí nenhum leva ao verdadeiro Deus, tá? Ninguém chega a Ele. Deus está lá no infinito. Ele pode vir até nós e nós não podemos ir até Ele. Nós só podemos ir até Ele se Ele nos levar para lá.
Agora, para ele nos levar para lá, a gente tem que buscar ele, sabe? Se eu quero chegar no objetivo, eu tenho que ir pelo caminho certo, tá entendendo? Se eu quero ganhar um salário no final do mês, eu tenho que trabalhar. Se eu quero chegar num destino, eu tenho um caminho, uma rota. E Deus, ele nos leva, mas ele não nos obriga. Ele quer que a gente vá no caminho de livre e espontânea vontade, porque é isso que Deus quer. Ele quer que a gente ama Ele de verdade e vá para Ele. Esse caminho muitas vezes é espinhoso, por causa dos pecados, por causa do mundo, por causa das coisas, por causa do demônio, por causa dos inimigos, por causa disso. Mas é o caminho que tem que ser, não tem jeito. Então assim, a gente tem, existe um labirinto para todos estão no labirinto. Existe uma passagem nesse labirinto, sabe? Só existe uma porta no final do labirinto. Quem for no caminho correto dos vagões, dos cômodos ali, né? Dos corredores. Existe um caminho. Deus, ele se revelou, ele veio até a nós e nos mostra o caminho desse labirinto para a gente sair. Nosso Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias. Eu vou entrar depois nesses detalhes, onde Jesus está aqui no mundo, em corpo e alma, tá? Não é só em espírito não, tá? Depois eu vou falar sobre tudo isso. Mas assim, aqui eu estou só pincelando as partes para a gente começar a meditar as coisas do jeito certo. Porque assim, eu posso começar pela Bíblia, pegar cada passagem e ir mostrando, meditando. A igreja ele tem, Deus dá essa graça para a igreja, para poder interpretar da maneira certa. Entendeu? Existem muitas pessoas lendo Bíblia por aí, interpretando coisas. Não é assim, tá? A igreja que eu falo, eu faço parte da igreja. Mas dentro da igreja existe hierarquia, existe ódio. Deus deixou assim. As pessoas querem teimar contra Deus. Deus deixou hierarquia nos anjos, nos arcanjos, serafim, querubim. Também na hierarquia dos santos também existe hierarquias. No mundo também tem hierarquia. Reis, sacerdotes, tem generais, tem políticos, tem pais de família, tem chefes de empresas. Isso é o mundo. A gente tem que entender isso. Eu quero começar a falar nesse vídeo sobre a ordem. Então assim, já falei um pouco sobre Deus, agora eu vou começar a falar sobre a criação, tá? Sobre a criação do universo, né? Começando pela criação dos anjos, do céu. O céu é uma criação, tá? Deus criou o céu, tá lá. Deus criou o céu e a terra, tá? O céu é um lugar, tá? Um lugar que as pessoas caminham, andam com os pés no chão, tá? Não é um lugar que assim, cria um mundo de fantasia, né? Fantástico Mundo do Bob, ou então mundo do Peter Pan, toda essa indústria cinematográfica aí, espíritos que vagam, isso aí é tudo balela, tá? A realidade, depois dessa, existe uma realidade igual a essa. Melhor que essa, mas igual. No sentido de real, no sentido das pessoas se tocarem, comerem. Jesus comeu depois de ressuscitado, tá? Comeu pão, comeu peixe. Nós vamos ressuscitar de novo, tá? Eu vou falar sobre tudo isso aí. Eu quero que as pessoas entendam a realidade, qual é o objetivo. Tá bom? Então assim, eu estou começando esse vídeo. Talvez, eu não quero fazer vídeos muito longos, por causa que muita gente está tão fraco espiritualmente que não consegue nem ver um vídeo muito longo, né? Agora eu estou vendo aqui, está com 8 minutos, né? Quero fazer na faixa de 10 a 20 minutos aí. Então assim, Deus criou tudo, né? O céu e a terra, gente. Então assim, Deus, ele é infinito, né? Ele não precisa de nada, ele já é tudo, ele já tem tudo, ele já tem tudo nele. A glória é ele é a glória, ele é o bem absoluto, ele é o sumo bem, né? Como diz Santo Tomás. Então assim, Deus, ele é tudo. Ele já tem tudo, ele tem a ordem certa, já tem a justiça, tem tudo. Só que Deus é assim. Desde toda a eternidade ele sempre existiu. Nós não, antes da minha idade, que eu tenho 40 e poucos anos, eu não existia, eu passei a existir. E todos nós é assim. Daqui a pouco eu vou morrer, não vou deixar mais de existir, tá? Ninguém vai mais deixar. Os seres humanos e anjos que passaram a existir, que Deus criou, isso foi o propósito de Deus, tá? Porque eu sempre tenho que falar isso aqui. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu penso. O demônio queria se aniquilar, os que se condenam querem se aniquilar, deixar de existir. Isso não vai acontecer. Porque Deus, que Ele é a ordem, Ele é que é
perfeito, ele quis, porque quando Deus quer, ninguém pode mudar aquilo que Deus propôs a fazer. Está entendendo? Então assim, Deus pensou em seres para criar. Ele criou o universo. Esse universo, ele pode deixar de existir quando Deus quiser. Não sei se ele vai deixar no final, não sei. Talvez vai continuar essa mesma realidade, não sei. Ou vai vir outra, depois que tudo vier, novos céus, nova terra. Não importa isso aqui. Existe também as outras coisas criadas, né? As pedras, os animais. Existe. Aí tem os anjos, tem a realidade celestial, tem tudo. Só que, falando dos seres mais elevados, é o seguinte: o mais elevado é Deus, puro Espírito e Deus, trino e eterno, tá? Depois eu vou entrar nesses detalhes sobre a Trindade, tem que sempre estar falando. Outra coisa, então quando Deus criou tudo, então Ele criou. Os mais elevados na criação foram, na criação, os mais elevados da criação, depois de Deus foi os anjos e os homens, ou vamos colocar os homens e os anjos. É meio complexo te dizer. Os anjos, eles são mais elevados, inteligência, sabedoria, em poderes, eles podem manipular a natureza, tá? Isso é tudo doutrina da igreja, eu sei do que eu estou falando, tá? Os anjos, eles podem levantar a casa, derrubar e subir, podem fazer o que eles quiserem, criar furacões, criar o que quiser, eles fazem. Os demônios também, tá? Quando Deus permite. Então assim, eles têm poderes, eles têm inteligência infusa, eles podem calcular qualquer coisa no ato, né? Nós não, nós já temos inteligência mais inferior, não precisa raciocinar, mas temos inteligência também, tá? Assim como Deus, assim como os anjos. Os animais não, o animal ele não tem inteligência, ele não pode escolher o que quer, ele não tem vontade livre, o anjo tem, tá? Deus tem e nós temos também. Quem se condena não, quem se condena já atrofiou sua vontade, mas aí são outros detalhes. Mas o que eu quero falar é o seguinte: os anjos, eles têm inteligência e vontade, e nós também temos, tá? Então, nós se assemelhamos a Deus, Deus criou assim. Então, eu estou falando da criação já, comecei a falar, né? Então, nós somos intermediários ali. Nós nem somos que nem as pedras, tão inferiores, e os animais e plantas, mas nós também não somos como os anjos, né? Estamos ali no meio termo. Mas Deus, Ele nos amou amou todos, né? Mas digamos assim, Ele amou mais os homens, porque Ele redimiu os homens, ele se encarnou num homem, Ele se fez um homem. Hoje Ele é um homem como nós. Deus está aqui na hierarquia infinita, né? Ele desceu abaixo dos anjos e ficou aqui, na nossa realidade. É um amor muito grande, sabe? Nós, por causa dos pecados do demônio, o demônio criou o pecado, tá? O pecado é uma desordem. Depois eu vou falar sobre o pecado, sobre a graça, sobre as virtudes, né? Então assim, vícios, tudo isso aí tem que ser doutrina da igreja, tem que ser pincelado, falado coisa por coisa, que as pessoas não entendem, por isso que vivem aí aleatório, fala o que quer sem pensar, e aí tem problemas, né? Tem problemas, porque tudo que o pecado gera sempre uma desordem, né? Então as pessoas, mas os males no mundo e tal, por que Deus castiga assim, permite tantos males, pessoas se maltratar, se matar? Isso é por conta do pecado. Deus não quis assim, porque assim, vamos voltar aqui no início. Antes de Deus criar as realidades que eu estou falando aqui, do céu, do universo, da terra, animais, plantas, água, seres angélicos e homens, tá? Antes daqui do nada, não existia nada, tá? Deus, Ele já sabe tudo, desde toda a eternidade. Ele já sabe como Ele ia criar, como ia ser, a beleza que ia ser, já sabe. Deus, ele é infinito, ele já sabia de tudo, tá? E Deus também já sabia que existiria na criação dos anjos, por exemplo, a corrupção do pecado, por exemplo. O demônio, Deus já sabia que o demônio ia trair ele, que o demônio ia se revoltar contra ele.
Deus já sabia que os outros anjos também iriam cair. Deus já sabia que os homens iam pecar. Deus já sabia quantos iam se condenar. Deus já sabe tudo. Então as pessoas têm que entender isso. Por isso que as pessoas não entendem. Aí as pessoas não entendem o mal por causa disso. Por quê? Como é que Deus criou uma coisa que sabendo? Mas é porque Deus, quando Ele tem um propósito de fazer uma coisa, Ele faz. Tá? E ninguém pode mudar aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Se Deus criou o mundo bom, e os anjos bons, e os homens bons, e as criação para ser com ordem, tudo certo, se depois logo vai vir uma desordem, isso não é culpa de Deus. Tá? Deus não quis assim, Ele não quer assim. Tá? É tanto que Deus ele se aniquilou na cruz para poder redimir. Está entendendo? Isso não é o propósito de Deus. Mesmo sabendo que iria existir essa corrupção do demônio, do pecado, da desordem, dos crimes, etc, etc. Traições, né? Que leva à perdição, que leva... Então, Deus já sabendo de tudo isso, na criação, antes de criar, tá? Tem que ser sempre colocado aqui esse ponto. Então, o que foi que aconteceu? Deus, como ele é justo, tá? Porque ele é bom. Bom na misericórdia, bom no amor, infinito em bens, tá? Aqui nesse mundo a gente tem pequenos bens. Aqui não é nada, isso aqui não é nada. Deus tem infinitos bens para nos dar, do tanto que ele quiser, tá? É o rei mais rico de todos. E esses reizinhos aqui ficam com essas migalhas brigando entre si. Isso aí eles vão perder. Quem briga contra Deus vai perder. Esse pouquinho que tem não vai ter mais nada. Deus diz, até o que não tem vai ser tirado dele. E os que não tem vai ter mais. E os que tem, que tiver com ele vai ter mais, e mais, e mais, e mais. E olha só que o mais que Deus dá não é um mundinho velho desse, não. É muito mais. Mundos e mundos, sabe? Ouros e ouros que tem para dar. As pessoas não sabem o que está perdendo. Então, assim, antes de Deus criar, o que acontece? Ele já sabia dessa corrupção. Só que ele é justo, bom em misericórdia, mas justo também. Então, por justiça, tá? Deus já sabendo, tá? Que existiria uma corrupção no mundo e tal, e na criação, e a perdição de muitos seres. Então, Deus vai e... Então, Deus, o que é que ele faz? Né? Pela justiça, ele cria situações de justiça. Né? Situações de justiça. Então, as situações de justiça vêm com os males físicos. Por quê? O mal moral ele não vem de Deus. Eu já falei isso nos vídeos bem passados, eu nem tenho mais. O mal moral, o que é o mal moral? A traição, isso é o mal moral. Tá? A mentira é um mal moral. Então, todas essas coisas aí são mal morais. Coisas que levam à perdição, à traição, né? Que leva à desordem. Então, tudo que é desordem é um mal moral. Isso aí eu vou colocar. Tudo isso aí é uma questão. Né? Só que o mal físico, Deus permite. Mal físico, catástrofes, terremotos, maremotos, mortes, né? Até perseguições a muitos bons e justos. Né? Então, assim, isso é um mal, Deus permitiu até para o filho dele, né? Jesus Cristo. Isso é um mal físico, que é terrível também. Leva a consequências catastróficas, né? Pela justiça. Porque todo mal físico que é permitido por Deus, se for, por exemplo, você destrói a natureza para poder um bem maior, né? Destrói uma planta para fazer uma árvore para poder fazer um móvel. Jesus era um carpinteiro. Esse é o mal físico, mas não é um mal em si, no sentido de... Não, ali é por um bem maior, tá? Você mata um animal para comer, Deus abençoou também. Entendeu? Então, assim, é um mal físico, mas é abençoado. Isso não é pecado, tá? Tudo pertence a Deus, as pessoas têm que entender isso. Toda a criação é dele. Deus decide o que ele quiser. Se ele quiser permitir o que ele quiser na santidade, por uma ordem, por um bem maior, ele faz. Tá? Ele permitiu até a morte do filho dele, por um bem maior, que é nos redimir. Um inocente, né? Na nossa lógica, seria injusto.
mas na verdade é justo. Porque assim, se não fosse isso, nós já estaríamos perdidos para sempre. E aí seria um mal pior. E Deus, ele quer um bem maior, quer nos redimir, quer nos dar uma chance. Então, aqui a gente vai vendo, entendeu? Então, assim, Deus já sabendo que os homens e a natureza iam se corromper, né, através do pecado e tal, então Deus criou a realidade de justiça. A primeira realidade de justiça que ele criou, após a criação dele, é o céu e a terra, e o universo, e os homens, e os animais, e as coisas. Deus criou uma realidade de justiça a mais terrível de todas, que é o inferno. Ah, mas como é esse inferno? É um lugar, tá? É um lugar, é um cárcere, é uma masmorra de fogo, uma caverna de fogo, né? Muitos teólogos podem estar aqui debaixo de nós, existe, eu acredito, né? No núcleo da terra, né? Existem vulcões para queimar seres, tá? E os seres queimam de verdade, viu? É fogo real que queima a pele, né? E queima o verme, né? Tem muitas passagens de escritura que falam sobre isso. Então, assim, castigo, né? As pessoas, não adianta um assassino em série matar, um genocida mata milhões em guerras e fica impune. Ele vai ter que pagar, porque Deus vai dar a cada um que merece, né? Segundo suas obras, né? Então, Deus criou essas realidades, tá? De justiça. Primeiro é o inferno. Primeiro é o inferno. Depois do inferno vem o purgatório, que é um local já, também é um inferno, mas é um local de purificação, como a igreja fala. Mas ali é um local de castigo também. Por quê? Porque os males que as pessoas praticam no mundo geram consequências terríveis, gente. Mentiras, traições, danos que as pessoas fazem umas com as outras. Muitos e muitos casos. Até, digamos assim, indiretamente, uma pessoa faz uma coisa e vai resultar, sei lá, ela lança um livro falso, uma falsa doutrina. Aquilo ali propaga para milhões e milhões de pessoas. As pessoas vão naquela ideia errada e se perdem, muitos se perdem. Isso aí dá problemas gravíssimos. E às vezes um falso escritor desse, que às vezes não sei se foi por maldade, ou às vezes por maldade ou não, mas falta de conhecimento, às vezes fez isso. Tem muitos que se arrependem ainda, outros não, né? Tem uns que podem se arrepender. E às vezes Deus dá aquela misericórdia na última hora. Só que o problema é que o dano que ele causou durante a vida, para muitos, fica. A justiça cobra, entendeu? E aí muita gente tem que pagar, tá? Ninguém assim vai praticar males e males no mundo e achar que vai para o céu direto. Deus perdoa, não é bem assim não, tá? Existe uma justiça, tá bom? Porque assim os justos cobram também, o sangue dos inocentes que estão lá no céu cobram, tá? Isso aí está escrito. E até o sangue dos condenados também cobra, viu? No inferno. Porque os condenados dizem, e se eu me condenei porque eu fiz coisa errada, e como é que fulano fez coisa errada e também não tem que se condenar? Então, as pessoas têm que entender isso. O pecado é a desgraça. Quando Nossa Senhora fala que todos os males do mundo é por causa do pecado, as pessoas não entendem essa questão. Então, assim, nós somos uma geração, como criada, infelizmente, nessa geração de pecado, uma geração corrompida, né, com muitas coisas erradas, né? Na mídia, na cultura, as culturas foram... Depois eu vou falar, tá? Sobre a cultura, música, sobre tudo, né? Que foi se corrompendo ao longo dos séculos. A gente nem sempre foi assim o mundo, não, tá? Existiu épocas que a gente era mais elevada, a sociedade era mais elevada, né? Se vestiam melhores, tinha mais pudores, tinha mais respeito, tinha mais fé, tinha mais temor, tinha mais tudo, né? Então, assim, existiam épocas de mais ordem, tá? Se eu colocar aqui aqui no Google, aqui, digitar, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Por exemplo, né? Se eu clicar aqui no Google, ó, cliquei aqui, vamos colocar aqui. Imagens, vou colocar. Imagens de pessoas bem vestidas. Vou colocar assim, no passado, só pra gente... Vídeos tem que ser, as pessoas têm que ver, ó, vou colocar a imagem aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? As pessoas, ó, isso aqui, né, ó, aqui, tempo de rainhas e tal,
Aqui vai, aqui é gesta moderna, mulher de calça, aqui é pra homem, tá? Aqui é a mulher. Então aqui, olha, você vê como é que a moda ela vai influenciando, né? Era hippie e tal. Então assim, a gente, se eu for colocar as modas ruins, né, que tem aqui, se eu coloco digitar, aqui a mulher dessa está bem vestida, né? Se eu for colocar as modas ruins aqui, ó, isso aqui já está escandaloso. Né? Então assim, se eu for colocar aqui roupas indecentes, aí ninguém fica. Tudo isso aqui, cara, tudo isso aqui, minha gente, isso aqui dá problema, tá? Tudo isso aí de coisa ruim dá problema. Deus se ira. Nossa Senhora falou. Haverá muitas modas que ofenderão muito a meu filho, né? Agora nesse tempo, tá? Depois de 1917 pra cá. Nós estamos vivendo esses tempos aqui. Porque as pessoas, não tem problema nenhum. Esse não tem problema nenhum, é que é complicado, né? Não tem problema nenhum. Isso era no passado, hoje em dia radicalismo demais e tal. Mas não é bem assim não, tá? Deus é sempre o mesmo. Desde quando, antes dele criar, até hoje, Deus é sempre justo, tá? Ele apenas está permitindo que é para depois julgar. Vai julgar da forma correta, vai julgar da forma justa, bem ali. Então assim, as pessoas têm que entender que isso aqui é perigoso, né? Muita gente está morrendo sem conhecer a Deus. Está morrendo de todo jeito. Depois eu vou falar sobre o sacramento, sobre as questões que morrem. Ah, morreu de todo mundo se salvou. Infelizmente não é a realidade, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui, depois eu vou dar continuidade mais a esse vídeo, para não ficar vídeos muito longos, né? Vou continuar falando sobre a criação, sobre as coisas no dia a dia, quando eu for podendo, para a gente poder ir caminhando junto, até o dia que Deus quiser, e rezando para que Deus nos dê uma paz, né? Depois eu vou falar sobre nossa guerra, como é que a gente vai ter que enfrentar ela, para a gente poder sair, ter paz em nós, na família, ter mais tranquilidade para viver um mundo melhor, mas a gente tem que trabalhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima. Amém.